Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Iron Titan. Neste primeiro episódio iremos ter o Nuno Martins a falar-nos sobre a ciência na perda de peso. Bem-vindo, Nuno. Muito obrigado pelo convite. E agora só para as pessoas te conhecerem um bocado melhor, fala-nos só sobre um pouco o teu percurso académico, profissional, o que é que neste momento estás a fazer. Portanto, eu sou o Nuno, fiz a minha licenciatura na Faculdade de Universidade Humana, na mesma faculdade que tu, não é? Ciências do Desporto. Depois fiz o mestrado em Serviço e Saúde, na mesma faculdade. Fiz uma pausa de 1 ano e depois comecei agora o meu doutoramento. Já vou agora no 3º ano, na área de Gestão de Peso e Controle de Apetite, na Faculdade de Food Science and Nutrition da Universidade de Leeds. Portanto, neste momento encontro-me no último ano, se tudo correr bem, lá para outubro, novembro está concluído. E depois vamos ver o que é que o futuro nos traz. Mas, portanto, neste momento estou a fazer investigação, estou a terminar a parte de recolha de dados, já a trabalhar na minha tese, algumas publicações. Portanto, muito bom. Exciting times. Muito bem, muito bem. E o que é que te levou a existir um desvio no teu caminho? Que estavas muito parte na área de exercício de saúde, na parte de ciências do desporto, e agora viraste um pouco mais para a nutrição. Eu acho que aquilo que mudou mais foi qual é que era a minha, isto é um bocado clichê de dizer, mas era um bocado qual é que é a minha estrela polar, de certa forma, o que é que me guia a longo prazo. E eu sabia que depois do mestrado, se eu continuasse a fazer doutoramento na mesma área, seria na parte de maximizar a performance, provavelmente seria em termos de métodos de recuperação, por exemplo. Mas na verdade aquilo que eu queria era algo mais voltado para a saúde em si. Um dos problemas de saúde mais prevalentes em Portugal e no mundo tem a ver com a obesidade, com excesso de peso, depois leva a várias comorbidades que estão associadas, diabetes tipo 2, hipertensão, por aí fora. Portanto, eu senti que se o meu grande objetivo era tentar ajudar na redução dessa prevalência, aquela área provavelmente não seria a mais específica para tal. Não quer dizer que eu não pudesse ter um impacto por outras vias, mas gostava de ter uma contribuição em termos de investigação e tentar perceber um pouco mais, para também ter ferramentas para poder ajudar as pessoas no dia-a-dia. Portanto, senti que a melhor opção seria fazer um doutoramento nessa área e posso dizer que foi a melhor decisão que eu tomei até hoje. Portanto, basicamente foi essa a razão. Foi, de facto, o meu grande objetivo, não estava propriamente alinhado com aquilo que eram os meus planos naquela altura. Portanto, fiz ali um ligeiro desvio e agora sim que já estou no caminho certo, novamente. Ok, eu por acaso também concordo contigo. Eu acho que se é para fazer alguma coisa para a vida, tem de ser o que nós gostamos. Não é basicamente o que muitas pessoas pensam que é fazer dinheiro. Acho que isso não nos traz felicidade. Mas pronto. Agora focando-nos mais no tema em si. E se calhar só com esta pergunta podemos despachar logo o podcast. Que é, basicamente, porquê é que perdemos peso? Porquê é que perdemos peso? Então, a forma mais simples de responder a essa questão é dizendo déficit calórico. Basicamente é o conceito, é o princípio que está por trás da perda de peso. Consumimos menos energia do que aquela que nós gastamos no dia-a-dia. E se tu quiseres eu posso tentar expandir um pouco mais, dar uns passinhos atrás, falar em alguns conceitos para depois voltar a fazer a ponte para o déficit calórico? Sim. Perfeito. Então, para explicar um bocadinho o que é o déficit calórico, é importante falar sobre um conceito chamado balanço energético. O balanço energético basicamente reflete a relação entre consumo e dispêndio energético, em que o seu equilíbrio, mais consumo, mais dispêndio, menos dispêndio, basicamente vai determinar como é que o nosso peso e a nossa composição corporal vão mudar a longo prazo. O consumo energético basicamente reflete a energia proveniente dos alimentos que nós consumimos. Esta energia é medida geralmente em calorias, portanto, falar em déficit calórico significa consumir menos calorias do que nós gastamos. E estas calorias podem vir de vários macronutrientes. Podemos falar da proteína, da gordura e dos hidratos de carbono. Poderia falar em álcool, mas acho que os nossos ouvintes, ninguém consome álcool, portanto, acho que não é assim muito relevante falarmos em álcool neste episódio, porque ninguém consome. Atletas e afins, ninguém consome álcool, portanto não vale a pena falar sobre esse macronutriente. E o consumo energético reflete basicamente um comportamento. Basicamente é 100% determinado pelo nosso comportamento. Este comportamento pode ser influenciado por vários fatores. A nossa fisiologia pode afetar o nosso comportamento, o ambiente que nos envolve pode afetar o nosso comportamento, mas tudo o que nós consumimos acaba por ser uma consequência do nosso comportamento. Isto é um ponto muito importante
Já vou explicar porquê. Quando passamos para o outro lado do balanço energético, parte do dispêndio, nós podemos dividir em 3/4 partes. Temos a taxa metabólica de repouso, que é a energia que nós gastamos para manter as nossas funções vitais. Representa cerca de 50% a 70% do nosso dispêndio energético total. Vai depender um pouco também se a pessoa é atleta ou é mais sedentária, esta parte da proporção, da percentagem, e é quase totalmente determinada pela nossa composição corporal. Portanto, quanto mais massa gorda e massa isenta de gordura tivermos em termos de peso total, maior será a nossa taxa metabólica de repouso. Outros fatores também podem influenciar um pouco, como a idade e a genética, mas a influência será um pouco mais reduzida. Depois temos o efeito térmico dos alimentos, que é a energia que nós gastamos nos processos de digestão e absorção dos nutrientes que nós consumimos. Depende essencialmente do nosso consumo energético e da composição macronutricional da nossa refeição. Por exemplo, aliás, o efeito térmico dos alimentos representa cerca de 10 a 15% do nosso dispêndio total e depende lá está do nosso consumo energético e da composição macronutricional, em que uma refeição de 500 calorias, por exemplo, o dispêndio extra nesta componente, o efeito térmico dos alimentos será, por exemplo, de 50 a 75 calorias, 10 a 15%. A parte macronutricional pode também influenciar. Por exemplo, a gordura tem apenas um efeito térmico de 0 a 3%, hidratos de carbono 5 a 10% e proteína 20 a 30%. A proteína tem um efeito termogénico maior, digamos assim. E por último, temos a componente que podemos influenciar de certa forma com o nosso comportamento, que é a parte da atividade física. Podemos também dividir ou separar a parte do exercício mais formal. Este bloco geralmente representa cerca de 20 a 30% do nosso dispêndio total. O exercício geralmente à volta de 5%, mas lá está, um atleta de endurance, por exemplo, vai ter uma porcentagem muito maior do que toca ao exercício, uma pessoa mais sedentária terá uma proporção muito menor. Portanto, a longo prazo, a conjugação ou a relação entre estes dois grandes fatores, este consumo e este dispêndio energético, vão determinar como é que o nosso peso e a nossa composição corporal vão se alterar. Se nós a longo prazo, ao longo de várias semanas, estivermos a consumir menos calorias do que aquelas que nós gastamos diariamente, vamos perder peso. Se nós consumimos mais calorias do que aquelas que nós gastamos, vamos ganhar peso. Se estivermos a consumir o mesmo que nós gastamos, vamos manter o nosso peso. Portanto, isto é um apanhado assim, muito rápido e resumido do que é o balanço energético. E acho que é mais um ponto importante realçar, que depois pode ser importante para alguns tópicos que se calhar vamos falar mais à frente, que é o balanço energético é um sistema muito dinâmico, não é um sistema estático. E por isso é que às vezes leva alguma confusão e as pessoas pensam que não são as calorias que importam, porque os resultados não são exatos. E esta equação, digamos assim, não é algo estática, é muito dinâmica. Por exemplo, quando nós criamos uma alteração do lado do consumo energético, nós podemos e vamos quase certeza observar algum tipo de alteração do outro lado da balança, no dispêndio energético. Por exemplo, eu falei que o nosso dispêndio energético depende, pelo menos parcialmente, do nosso peso. Se nós perdermos peso, devido à alteração que fizemos no consumo energético, o nosso dispêndio, por definição, vai baixar, porque o nosso peso e a nossa massa corporal baixou. Portanto, só por isto podemos ver que alteramos o consumo, observamos uma alteração no dispêndio. Por vezes também podemos observar uma alteração no nosso comportamento. Uma pessoa que come menos pode eventualmente tornar-se um pouco mais preguiçosa, mexer-se um pouco menos, por isso, mais uma vez, temos uma alteração no dispêndio energético, desta vez não por algo biológico, mas por algo mais comportamental. Portanto, e o mesmo pode acontecer ao contrário. Uma pessoa que começa a fazer exercício, se calhar vai sentir um aumento do apetite, se calhar vai comer mais. Portanto, é muito importante compreender que o balanço energético é um conceito ou uma equação não só muito complexa, porque vários fatores podem influenciar, como também dinâmica, porque qualquer alteração em um dos lados pode levar a uma alteração no outro. Portanto, apanhado geral sobre o balanço energético, o que é, e pronto. Acho que foi bastante simples a explicação. Muito obrigado. Acabamos o podcast? E acabou o podcast. Muito obrigado e adeus. Mas já agora, tu pegaste aqui nos pontos importantes, que primeiro é o conceito de balanço energético ser algo dinâmico. E explicaste bem quais são as alterações que poderão existir. Mas antes, tu pegaste um pouco sobre a parte dos macronutrientes. E agora existe muita moda da dieta cetogénica, ou da dieta high carb, da dieta paleo, entre outras. Mas os macronutrientes, para que é que servem? Qual é o papel dos macronutrientes na perda de peso e no prolongamento, não é da nossa vida, mas da qualidade de vida? Ok.
Portanto, quando eu falei na parte do balanço energético, apenas da parte calórica e assim, esse será sempre o primeiro ponto de partida no que toca à definição da criação de um plano alimentar, porque basicamente vai ser a base da nossa casa. Depois vamos construindo vários níveis a partir daí. O segundo ponto é, sem dúvida, gerir ou determinar o rácio de macronutrientes mais adequado para aquela pessoa, que vai depender de várias circunstâncias, dos seus objetivos, das suas preferências, por aí fora. Agora, em relação à função dos macronutrientes e que diferenças é que podem ocorrer em termos de alterações da composição corporal, qualidade de vida, por aí fora, provavelmente o macronutriente mais determinante e que se calhar deve ser a prioridade no que toca à criação do plano alimentar, que deve vir logo após a determinação da parte calórica, é a proteína. A proteína tem diversas funções no nosso corpo, em termos estruturais, também energéticos eventualmente, mas a proteína provavelmente será aquele que terá um impacto mais importante, a vários níveis. Um consumo proteico mais alto, geralmente, aumenta os nossos níveis de saciedade, o que pode permitir uma maior adesão a uma dieta, por exemplo, se a pessoa quiser perder peso. Vai permitir também uma melhor manutenção dos níveis de massa muscular. Numa fase de restrição calórica é muito importante. Portanto, a partir do momento que definimos a parte calórica, será importante olhar para a parte proteica. Será o segundo passo, digamos assim. Existem várias recomendações, depende também da composição corporal da pessoa, depende também do nível de atividade que ela faz, se vai estar num déficit, se vai estar numa situação de manutenção ou de sustento energético. Geralmente recomenda-se entre 1,6 a 2,2 gramas por quilo peso, somente numa fase de manutenção ascendente, eventualmente um pouco mais numa fase de restrição energética, para permitir uma melhor preservação, ou eventualmente ou um ganho até, que é um pouco mais difícil, mas pode ocorrer na mesma, de massa muscular. E depois aí sim podemos definir o rácio de gordura e hidratos de carbono. E uma das maiores lutas das últimas décadas é low carb, high carb, mais gordura, menos gordura, cetogénica, e a malta fica toda confusa porque não sabe o que é que há de escolher. A verdade é que aquilo que a literatura parece apontar, no geral, não olhando agora para um contexto de atletas, apenas no geral, quando nós temos duas dietas com o mesmo conteúdo calórico e proteico, variar o rácio entre gordura e hidratos de carbono não vai levar a grandes alterações ou grandes diferenças a nível de composição corporal. Agora, há vários pontos a ter em conta, porque não é só, ok, não interessa para nada, escolhe o que tu quiseres. Alguns pontos que se calhar pode ser importante ter em conta. Por exemplo, o nível de atividade física da pessoa. Um atleta, por exemplo, de endurance, maratonista, meio fundo, whatever, se calhar não vai fazer muito sentido que a pessoa tenha uma dieta baixa em hidratos de carbono, porque as reservas de hidrogênio são uma das fontes mais importantes de energia nas suas provas, portanto não faz muito sentido. No CrossFit, se calhar não faz muito sentido um atleta estar a competir com baixas reservas de hidrogênio, não faz muito sentido. Claro que irá depender da modalidade, mas o nível de atividade física da pessoa, se é atleta ou não, vai sem dúvida depender. Se estamos a falar de uma pessoa mais sedentária, a pessoa não tem que ter as reservas de glicogênio preenchidas todos os dias. A pessoa não vai competir todos os dias. E provavelmente também não treina 3-4 horas por dia. Se calhar faz um treininho de meia hora, 3-4 vezes por semana. E aí, se calhar, embora as reservas de glicogênio possam permitir uma melhor performance nos seus treinos, não vai ser uma prioridade gigante. Se a pessoa não tiver as reservas super preenchidas, não vai fazer uma grande diferença. Portanto, é muito importante ter isso em consideração, ver qual é que é o contexto. Também é muito importante ver as preferências da pessoa. Se a pessoa, por natureza, prefere ter uma dieta um pouco mais alta em hidratos de carbono, pode ter. Se a pessoa preferir uma dieta mais baixa em hidratos de carbono, também pode ter. Portanto, a preferência da pessoa vai ser muito importante, vai permitir ela aderir ao plano. Porque se ela tiver um plano que não se identifica, não gosta, não consegue manter, se calhar a pessoa consegue aguentar 2, 3, 4 semanas, mas depois disso a pessoa não vai cumprir. Portanto, eu acho que o melhor plano é aquele que consegue ser mantido. Portanto, a parte da preferência deve ser um ponto muito importante em ter em consideração. Por último, existe alguma investigação? Penso que ainda há muito mais para tentar descobrir sobre isto, mas pelo menos começamos a ter assim algumas ideias. É que podem haver alguns fatores preditores que nos permitem apontar se uma pessoa pode responder melhor com uma dieta mais baixa ou mais alta em hidratos de carbono. E um desses fatores é a resistência à insulina, ou melhor sensibilidade à insulina, em que alguma investigação parece sugerir que uma pessoa com maior resistência à insulina responde melhor a uma dieta mais baixa em hidratos de carbono, eventualmente por controlar melhor ao nível da glicemia, pode ser um dos fatores a ter em consideração. Enquanto uma pessoa com melhor sensibilidade à insulina, geralmente observa-se em atletas, pessoas mais ativas, com menor porcentagem de massa gorda, respondem um pouco melhor
uma dieta mais alta em hidratos de carbono, ou pelo menos com a menor restrição de hidratos de carbono. Isto tudo agora para dar uma volta inteira ao ciclo, para terminar dizendo que, para a maioria das pessoas, a partir do momento que tem a quantidade calórica definida e a quantidade proteica definida, o rácio de gordura e hidratos de carbono será maioritariamente de acordo com a sua preferência. Também como é que elas se sentem um pouco melhor com mais hidratos, força, se preferirem menos hidratos, força também. E de acordo com o seu nível de atividade física. Se for uma pessoa muito mais ativa, especialmente atletas, se calhar mais hidratos de carbono pode ser benéfico, também depende da sua modalidade. Uma pessoa mais sedentária, um pouco menos hidratos de carbono. Portanto, espero ter feito mais ou menos um apanhado geral do papel dos macronutrientes na perda de peso. Sim, obrigado. Pronto, o resumo da tua conversa é basicamente tem de existir uma individualização e de acordo com os gostos da pessoa. Acho que esses são os pontos mais importantes. E já agora pegaste numa coisa que é a proteína. A proteína não faz mal aos rins? A proteína não parece fazer mal aos rins. Pelo menos não temos evidência para isso. Eu não sou o maior expert em proteína no país, de longe, mas parece que as únicas ocasiões em que se deve tentar moderar ou reduzir mesmo o consumo proteico é em pessoas com algum problema pré-existente ao nível dos rins. Fora isso, para uma pessoa saudável, não parece existir evidência para já de que um consumo acima da dose diária recomendada de proteína faça algum mal aos rins. Mas pronto, claro, também não vale a pena estar a exagerar. Uma pessoa que se calhar precisa apenas de 2 gramas por quilo, não faz muito sentido estar a consumir 4, 5 gramas por quilo. Não faz muito sentido. Mas não, parece que, pelo menos para já, não temos evidência para mostrar que faz mal aos rins. Ok, muito obrigado. Que ainda existe muitas pessoas que acham que a proteína faz mal aos rins, em todos os casos, e há que saber distinguir. Pronto, e agora vou-te dar um exemplo prático. Imagina uma pessoa que vai falar contigo e diz: olha, Nuno, eu estive a fazer o que tu disseste, estive a fazer restrição calórica durante uma semana, até a sexta-feira, e vi que na sexta-feira o meu peso, o meu valor ainda estava muito igual. Ou seja, achas que é por isso que eu perco peso? É que eu senti-me desanimada e acho que não é por isso, e depois, durante o fim de semana, desleixei-me completamente. O que é que tu achas disso? Qual é a chave para uma pessoa perder mesmo o peso que ela quer? É assim, para perder o peso que ela quer, tem que acontecer várias coisas. Em primeiro lugar, tem de cumprir os princípios básicos. O princípio básico é déficit calórico, portanto esse princípio tem que estar presente. Agora, o segundo ponto-chave é a adesão. É o que é que nós podemos fazer para garantir que a pessoa consegue aderir a longo prazo. E aqui é que entram as ferramentas. As ferramentas que existem, temos imensas ao nosso dispor. Temos restrições contínuas, restrições intermitentes, restrições mais agressivas, mais moderadas, menos, ainda mais moderadas. Temos vários rastros de macronutrientes. Existem 1001 ferramentas. Temos restrição do espaço temporal em que se consome os alimentos, em que se fazem as refeições. Temos 1001 ferramentas. Portanto, a partir do momento que a pessoa cumpre o princípio, a ferramenta que ela utiliza será um pouco mais secundária. Agora, essa parte da motivação e a pessoa de se desleixar é algo super comum. Eu acho que um ponto a ter em consideração é que devemos tentar desviar um pouco a atenção apenas do peso e olhar um pouco também para outras variáveis. Porque o peso, lá está, o peso pode variar de dia para dia por 1001 razões, somente em mulheres. Devido ao ciclo menstrual, o seu peso pode variar bastante de semana para semana, devido às diferentes concentrações hormonais. Portanto, devemos tentar olhar para fatores ou para variáveis mais objetivas, como perímetros, em vários sítios, cintura, anca, na coxa, no braço. Temos 1001 locais em que podemos tentar avaliar isso, que não só nos permite ver que estamos a perder o volume, que é isso que geralmente a pessoa quer, não é apenas um peso, a pessoa quer normalmente uma imagem algo mais visual. Portanto, a pessoa querer perder 5 quilos, a mim não me diz muito, a pessoa quer aquele objetivo físico, digamos assim. Portanto, o peso é uma variável super interessante e que deve ser utilizada. Eu acho que é uma das melhores variáveis que podemos utilizar, porque é muito fácil de medir, mas não deve ser a única. Por isso é que os perímetros podem também ajudar, porque não só permitem ver que estamos a perder volume, mas também conseguimos ver a perda de volume localizada de certa forma. Conseguimos estar a ver se estamos a perder mais ao nível da cintura, mais ao nível da coxa, mais ao nível dos braços. Conseguimos ver isso. Outras variáveis que se podem utilizar também, embora possa ser um pouco mais difícil,
pregas adiposas, se estiver a trabalhar com um profissional que tenha formação no que toca à medição através de pregas, que não é assim tão simples quanto isso, não é só pegar no adipómetro e medir uma prega e está feito. É algo que requer bastante treino, bastante formação, pelo menos para fazer bem feito. E ao nível das pregas, não recomendo que se utilize uma equação para nos dar uma porcentagem de massa gorda, por exemplo. Acho que é mais importante ou mais objetivo olhar apenas para os valores em si, em milímetros, por exemplo, ver a espessura. Não sou super fã de bioimpedâncias, essas balanças que normalmente se utilizam no ginásio para avaliar o progresso, especialmente a curto prazo. Se for mais a longo prazo não tenho tantos problemas, especialmente se for avaliado nas mesmas condições. O meu maior problema com estas balanças é que, devido ao impacto que o nosso estado de hidratação pode ter, acho que às vezes pode levar mais em erro do que propriamente estar a ajudar a pessoa no que toca à monitorização do progresso. Mas pronto, as pessoas gostam muito de estar a ver ali um valor de porcentagem de massa gorda, portanto, se for feito a cada 3 meses, por exemplo, acho que não vejo grande problema em relação a isso. Temos também fotografias, que é mais uma forma de avaliar o progresso, embora às vezes as pessoas não saibam tirar as fotografias da melhor forma, porque deve ser nas mesmas condições, tentar que seja no mesmo ângulo, tentar que seja com uma luz semelhante, porque é muito fácil dar um passinho atrás e estar a luz a bater nos abdominais e parecermos muito mais definidos do que estávamos antes. Pronto, por isso é que se faz aquelas super montagens na internet, não é? Para ter alguma cautela e sermos honestos com as fotografias que nós estamos a tirar. E algo também muito simples é o tamanho das peças de roupa, se nos servem ou não estão a servir. Se as calças estão mais largas, se calhar perdemos algum volume. Se a roupa está mais apertada, se calhar ganhamos algum volume. Portanto, isto para dizer o quê? Que basicamente não nos temos de prender apenas à balança, porque a balança pode ser algo bastante frustrante. Pode existir um delay no que toca à perda de peso por vários fatores. A pessoa pode estar a reter mais líquidos, pode ter uma oscilação no que toca ao consumo de hidratos de carbono, no consumo de água, no consumo de sódio, pode ter alguma prisão de ventre, ou foi menos à casa de banho, transpiram menos, mil e uma razões que podem influenciar o peso. Portanto, não nos devemos focar apenas nisso. E tem que haver um grande apoio profissional no que toca à promoção de algo chamado paciência, que infelizmente é algo que na era que corre, hoje em dia as pessoas têm cada vez menos, toda a gente anda a uma velocidade alucinante, toda a gente quer resultados para ontem, então estar a esperar 3 meses, 6 meses, 12 meses para ter resultados. As pessoas não querem isso, as pessoas querem resultados rápidos. Portanto, é necessário definir objetivos realistas, porque ter uma grande perda de peso em 5 dias, a não ser que se faça uma restrição muito severa, não é propriamente realista. A pessoa pode perder alguma água, pode acontecer, mas basicamente tem que ser definidos resultados, objetivos realistas, e acima de tudo definir uma estratégia ou utilizar ferramentas que permitam a pessoa atingir o melhor possível a longo prazo, porque basicamente será isso que vai determinar se a pessoa vai conseguir chegar a esses resultados ou não. É cumprir os princípios, que se tiver a ser acompanhado por um profissional, provavelmente está a cumprir esses princípios, déficit calórico neste caso, consumo proteico adequado para aí fora, e depois é preciso ir à nossa caixinha de ferramentas e escolher aquela que permita à pessoa aderir o melhor possível e ser consistente, porque lá está, a consistência será o segredo para o sucesso. Portanto, acho que é basicamente isso. Espero que tenha mais ou menos respondido à tua questão hipotética. Sim, respondeste. Muito obrigado. Agora vamos tentar virar este tema um pouco mais para a área do fitness, no geral, e depois vamos pegar ao de leve na parte do desporto. Primeira parte do fitness. No ginásio, tu certamente também já apanhaste pessoas que te pedem planos de treino para aumentar a massa muscular, para aumentar de peso, e outras que pedem para um treino para perder peso. E muitas das vezes as pessoas associam a perda de peso ao treino de cardio. O que é que tu achas que é mais benéfico? Existir um treino de força? Ou existir um treino de força mais cardio? Ou o cardio em si já vai conseguir ter os objetivos que queremos? Então, aqui é algo que nós podemos falar um bocadinho sobre o equilíbrio entre o ideal e aquilo que a pessoa vai fazer. Se eu pudesse definir o ideal provavelmente seria a pessoa fazer ou investir maioritariamente em treino de força, porque a pessoa, quando quer perder peso, geralmente quer perder massa gorda, e não propriamente perder massa muscular. Geralmente não é esse o objetivo das pessoas. Portanto, o treino de força vai nos permitir manter ou ganhar massa muscular, para que, se estivermos num déficit calórico, consigamos perder
quase totalmente massa gorda. É esse o objetivo da pessoa. Se a pessoa quer perder massa gorda, não quer perder massa muscular, temos que fazer coisas que permitam manter ou ganhar massa muscular e perder apenas massa gorda. Portanto, o déficit calórico tem que estar presente na parte nutricional, o consumo proteico deve estar adequado, também parte nutricional, e depois ao nível do exercício, o treino de força deve ser o pilar mais importante, e o cardio acho que é uma ferramenta muito importante e que infelizmente penso que nos últimos anos, não digo que seja uma moda, mas por vezes algumas pessoas gabam-se de terem conseguido perder peso e ter resultados sem fazer cardio, como se fosse algo espetacular. Se calhar essas pessoas conseguem porque têm um despendimento energético muito elevado, talvez por serem pessoas maiores. Uma pessoa que tenha 100 kg, em que tem um despendimento energético diário de 4.000 calorias por dia, a pessoa pode perfeitamente não fazer cardio e perder peso. Basta simplesmente reduzir 1.000 calorias, que é bastante, e continuar a comer 3.000 e consegue perder bastante peso sem ter que fazer necessariamente cardio. Agora, se estivermos a falar de uma mulher em que o seu dispêndio diário é de 1.600 calorias por dia, tenta criar um déficit e apenas está a consumir 1.200. Se ela baixar ainda mais, tem que ir às 1.000. Será que é sustentável? Talvez, talvez não. E é aqui que a parte do cardio pode ser super importante, porque pode aumentar um bocadinho o déficit calórico sem termos que fazer uma alteração na parte nutricional, que por vezes pode ficar muito insustentável, por chegar a níveis muito, muito baixos, e a parte do cardio em si pode aumentar um bocadinho essa parte do dispêndio. Mas acho sempre que a parte do treino de força deve estar presente, e a parte do cardio deve ser uma espécie de acessório para aumentar um bocadinho o dispêndio energético. Agora, outros pontos a ter em consideração, que é uma pessoa que nunca fez exercício na vida, a primeira vez que ela vai ao ginásio e os primeiros treinos que ela faz, independentemente daquilo que ela fizer, vai ser um estímulo novo e vai permitir que ela ganhe massa muscular, muito provavelmente, e perder massa gorda em simultâneo, aquela recomposição corporal mágica que todos nós queremos. Aquela pessoa que nunca foi ao ginásio e começa a ir agora, há estudos a mostrar que uma pessoa não treinada começa a fazer cardio, ganha massa muscular. Portanto, a partir desse momento, acho que basicamente, numa fase inicial, quase que vale tudo, digamos assim. E acho que, como uma pessoa que vem de um background, de um histórico essencialmente de sedentarismo, que não costuma fazer exercício, se eu vou ter essa pessoa para fazer apenas treino de força e não fazer cardio, ou fazer apenas cardio um bocadinho no final, e for algo que a pessoa não gosta, a pessoa não vai ser capaz de o fazer. Portanto, é esta parte, aquela parte da adesão que eu quero também trazer aqui um bocadinho para cima da mesa, que é ver onde é que a pessoa se encontra atualmente, o que é que ela é capaz de fazer, e a longo prazo, claro que podemos tentar transformar um bocadinho o plano, de modo a aproximar-se cada vez mais do ideal. Portanto, o ideal será treino de força ser a parte mais importante, para ganhar, manter massa muscular, perder massa gorda, a parte do cardio como acessório, para aumentar o dispêndio energético. Mas para uma pessoa que não gosta de treino de força, se calhar vai começar com aulas de grupo, uma aula localizada, body pump, algo desse género. Por si só também é treino de força, vai ser mais lúdico, porque a pessoa está em grupo, está a fazer algo guiado, por aí fora, e depois a longo prazo podemos dizer à pessoa, olha, vamos incluir um treino de força de 30 minutos por semana, em que é apenas treino de força. Vamos fazer uma progressão por aí fora, também que ao longo do tempo, à medida que a pessoa ficando mais treinada, vai precisar de um estímulo cada vez mais específico, um bocadinho mais complexo, e podemos ir aumentando também a complexidade então do treino, de acordo com a progressão da pessoa. Portanto, espero ter feito mais ou menos uma ponte, um bom equilíbrio entre o que é o ideal, essencialmente, e não esquecer que estamos a lidar com pessoas e não com robôs. Quando é um atleta é um bocadinho diferente, que o atleta está disposto a fazer tudo para ganhar, portanto, faz isto, ele faz. A Dona Maria de 45 anos, que vai agora para o ginásio, não vai funcionar assim tão bem. Portanto, vamos tentar apostar na parte de criação de bons hábitos, melhorar os seus comportamentos no seu dia-a-dia, e depois, ao longo do tempo, moldar, digamos assim, para nos aproximarmos um bocadinho mais do ideal. Ok, muito obrigado. E já agora que pegaste na parte do desporto, vamos falar mais especificamente sobre os esportes que têm escalões de peso, em que se observa muitas vezes os atletas, quando estão em períodos de off-season, basicamente desleixam-se por completo e depois, 1, 2, 3 semanas antes da prova, é que começam-se a preocupar. E depois, claro que isso vai ter muitas repercussões na sua performance. Para ti, qual é a melhor forma deles tentarem manter o peso, terem bons hábitos alimentares e não criarem distúrbios alimentares por si só? Isso acontece muitas vezes.
é uma área um pouco complicada, mas eu acho que tu tocaste uma palavra que é muito importante, que é hábitos alimentares. Trabalhar nos hábitos no off-season será algo super importante. Evitar, basicamente, uma boa off-season provavelmente vai terminar uma boa on-season também, um bom período durante a época. Se a pessoa se desleixar por completo durante a off-season, ganhar mais peso do que aquele que deveria ter, digamos assim, o que vai acontecer é que vai chegar ao período antes da prova, desportos de combate, halterofilismo, powerlifting, etc., em que tens de ter uma certa categoria, tens de estar numa certa categoria de peso. Aquilo que acontece é que depois durante essas semanas ou nas semanas da prova tem que haver uma grande perda de peso. O que é que pode acontecer também? Pode levar a problemas de saúde, se for algo de facto muito extremo e agressivo. Acima de 10% se calhar perda de peso numa semana já pode ser bastante mau, embora também não sou muito familiarizado com as percentagens de peso que geralmente se deve perder, ou qual é que é o limite. Provavelmente também vai depender um bocadinho da pessoa. E também vai comprometer a performance. Uma pessoa que perca 10% ou que tente perder 15% do seu peso numa semana, não me digam que a pessoa vai ter uma boa performance no dia da prova. Provavelmente não vai conseguir ter. Mesmo com uma boa estratégia de reidratação, reposição de glicogênio e por aí fora, mesmo que seja no dia antes ou mesmo 2 dias antes, provavelmente não será o suficiente. Portanto, uma boa off-season, em que existem bons hábitos alimentares, vai ter um pouco do objetivo do praticante. Se quiser ganhar massa muscular, se quiser criar um excedente relativamente baixo, 300 calorias por dia, 500 calorias por dia, para ganhar não mais do que se calhar 1 kg por mês, ser um aumento mas gradual, para que seja maioritariamente massa muscular também. E acho que deve ser determinado, e isso será também da relação entre treinador, nutricionista, atleta, qual é que é o peso que a pessoa deve ter em prova, qual é que é o peso máximo que essa pessoa pode ter na semana antes da prova, e tentar agir um bocadinho de acordo com isso. Saber que, se a pessoa souber que na semana antes da prova tem que estar com aquele peso, nos meses anteriores a coisa tem que estar também já mais ou menos planeada para a pessoa não ter demasiado peso quando chegar a esse dia, porque senão vai ter que perder não só aquilo que tinha planeado naquela semana, como os quilos extra que acumulou também na off-season. Portanto, vai ter que haver uma grande conversa entre treinador, nutricionista e atleta para determinar onde é que a pessoa tem que estar em termos de peso, e se calhar vai ser também de acordo com o treinador e com o atleta, qual é que é a categoria que melhor se adapta àquele atleta. Falar com o nutricionista para ver até que ponto é que é possível e se é realista estar X quilos acima, ou quantos quilos acima é que a pessoa pode estar para fazer uma redução de peso rápida sem comprometer a sua saúde e performance, e fazer essa gestão da forma mais inteligente possível e evitar medidas extremas ao ponto de levar aquilo que também falaste, de distúrbios alimentares, que depois podem levar a períodos longos de compulsão, por aí fora, e lá está. Se calhar a pessoa que vai poder ver isso mais de perto no dia-a-dia será o treinador, que está em contato com o atleta mais diariamente, e se o treinador se aperceber no dia-a-dia que a composição corporal do atleta está a modificar-se muito rapidamente, que o seu peso está a subir muito rapidamente, isso é um sinal de alerta. Falar logo com o atleta, falar logo com o nutricionista e trabalhar em conjunto para ver o que é que está a falhar e como é que se pode manipular os comportamentos e os hábitos para que a off-season seja bem sucedida e para que depois o período durante a época seja também o mais bem sucedida possível. Ok, acho que conseguiste focar-te em todos os pontos. É essencial, especialmente treinadores, pais, nutricionistas, estarem todos interligados a trabalhar para um bem comum, que é o sucesso do atleta e principalmente a saúde, que muita gente já não se foca nisso. E já agora, falando em distúrbios alimentares, as redes sociais agora trouxeram uma nova moda de eu quero ser como aquela atriz, eu quero ser como aquela modelo, em que elas apresentam corpos que muitas das vezes não são os delas, porque tu já tinhas tocado nisto, existem muitas manipulações de imagem e isso vai criar demasiados distúrbios, vai tornar basicamente o chocolate já não se pode comer porque faz mal, tem muito açúcar e começam-se a criar estes mitos. O que é que tu achas que deve ser mais importante as pessoas focarem-se para tentar desfazer esta parte das redes sociais, que por um lado trouxe boas coisas, mas neste caso trouxe muitas más? Sim,
É verdade que as redes sociais permitem que possa haver uma maior quantidade de informação a ser distribuída, o que é incrível. A quantidade de informação que nós hoje em dia temos às nossas mãos, à distância de um clique, é brutal, de forma gratuita, não temos de pagar nada. Antigamente tínhamos que ir aos livros e às bibliotecas ver as revistas científicas, por aí fora. E hoje em dia, não só temos muitos dos artigos que nós queremos disponíveis de forma gratuita, como temos os profissionais que escreveram esses artigos a falar sobre esses artigos de forma gratuita também. Podes mandar uma mensagem a essas pessoas e tirar as dúvidas que tu quiseres. Mas depois também abrir portas a muitas pessoas que partilham coisas que deixam um bocadinho a desejar. Muitos mitos que acabam por criar fobias nas pessoas. O problema é que quem colocou essas pessoas, se calhar, no topo, ou quem lhes deu a fama, digamos assim, foram os consumidores também. Portanto, aquilo que se calhar é importante é dar as ferramentas aos consumidores para que consigam também aprender a filtrar e perceber quais são as melhores fontes de informação ou não. À partida, um profissional de saúde estará mais bem preparado para falar sobre certos temas, embora não seja universal. Temos vários profissionais de exercício a falar muito mal sobre exercício, temos nutricionistas a falar muito mal da parte da nutrição, temos pessoas que não estão ligadas à área a falar muito bem sobre essas áreas também. Portanto, isso por si só não nos diz tudo, mas que é um ponto a ter em conta. Se temos a ver uma atriz, temos a ver uma modelo que começa a dar conselhos sobre nutrição, especialmente baseados em opinião pessoal, absolutismos, nunca há um depende, é assim. E considerando também que podem haver alguns conflitos de interesse, e eventualmente usei o meu código de desconto, todos estes fatores podem ser um alerta que o consumidor se calhar deve ter em consideração e tentar ter alguma cautela no que toca ao consumo dessa mesma informação. Pode consumir na mesma, mas que será mais uma vertente de comédia do que propriamente de facto estar a guardar essa informação para ela própria. Claro que isso não é fácil, é muito fácil para mim, se calhar, estar mais ligado à área da nutrição, conseguir ver o que é um mito ou o que é que não é, mas uma pessoa que não seja da área, se calhar é mais complicado. Se estiverem a falar sobre, não sei, sobre economia, sobre a bolsa, sobre qualquer coisa assim do género, podem dizer o que quiserem, que eu, como não percebo nada sobre isso, eu provavelmente vou consumir e vou assumir que é verdade. Não vou assumir à partida que aquela pessoa que me está a dar aquela informação me quer enganar. Portanto, também é preciso ter essa empatia e perceber que as pessoas que estão fora da área não olham para estas pessoas com os mesmos olhos que nós profissionais da área olhamos. Portanto, devemos tentar, nós que também partilhamos informação, partilhar a melhor informação possível e dar as ferramentas às pessoas para que elas consigam filtrar. E algumas delas já disse, por exemplo, quando a pessoa fala de forma absoluta sobre as coisas, é assim ou não é assim, geralmente 99% dos tópicos que nós vamos falar de nutrição ou de exercício vão ter sempre um depende. Eu acho que ainda não disse hoje uma coisa que fosse é assim, tirando a parte do déficit calórico, que é um princípio, geralmente as coisas são sempre um depende. Qual é que é o melhor rácio de macronutrientes? Depende. Qual é que é o melhor tipo de treino? Depende. Se alguém disser é cardio, é o treino de alta intensidade, provavelmente a pessoa pode estar circunstancialmente correta, mas também pode estar muitas vezes incorreta. Portanto, uma pessoa que esteja a partilhar conteúdo e que não utilize quase sempre a palavra depende, ou que não apresente sempre o contexto em particular em que está a fazer aquela afirmação, acho que deve ser um ponto de alerta para as pessoas. Não apresentar qualquer tipo de referências para suportar as suas afirmações. A pessoa não tem que fazer um artigo científico quando está no Instagram ou no Facebook, não tem, mas quando faz uma afirmação, a não ser que seja já totalmente senso comum, não fica nada mal acompanhar de uma referência científica, ou então, quando a pessoa pedir essa referência, a pessoa de facto dar. Isto vai fazer uma transição para o meu terceiro ponto, que é, muitas destas pessoas tentam isolar a sua audiência e tentam basicamente abafar as pessoas que sabem que estão a partilhar mal informação e que tentam, não é criticá-las, mas tentam mostrar às outras pessoas que aquilo que ela está a dizer não é verdade. O que estas pessoas fazem não é tentar promover uma discussão saudável, é tentar ver, ok, eu estou errado, porquê? É do género, eu estou certo, tu estás aqui a dizer mal, vais sair daqui, vou-te bloquear, vou apagar os comentários, e basicamente tentam isolar a audiência. E isto é visível com muitas contas nas redes sociais, em que as pessoas simplesmente não são capazes de discutir, seja por mensagem privada, seja especialmente de forma pública nos comentários. Aquilo que faz é simplesmente bloquear, apagar os comentários, por aí fora. E a audiência vai continuar a papar, digamos assim, os mitos que elas estão a passar, porque não está ali ninguém ao mesmo tempo a dizer, malta, isto não é verdade. Porque essas pessoas desaparecem e são bloqueadas.
Portanto, estes são alguns dos pontos que se calhar permitem a pessoa filtrar um bocadinho a informação e se calhar deveria haver um bocadinho melhor regulação no que toca ao tipo de informação que é partilhada. Penso que o Instagram e assim estavam a tentar fazer uma alteração na política deles, em que certo tipo de promoção a certas coisas, aqueles chás detox e assim, acho que ia ficar afetado, não podiam fazer esse tipo de publicidade, mas não tenho certeza se isso avançou ou não. Mas pronto, a verdade é que a liberdade de expressão e essas cenas todas, não é? Então a pessoa parece que se pode dar ao luxo de falar daquilo que ela quer e infelizmente é um pouco difícil para pessoas fora da área filtrar a informação. Portanto, eu poderia dizer simplesmente deixem de seguir as pessoas, porque deixem de seguir as pessoas que partilham mitos. E a pessoa diz-me, mas como é que eu sei quais é que são as pessoas que partilham mitos? E aí é que é a questão mais difícil para estas pessoas filtrarem. Portanto, é algo complicado. Eu partilho algumas ferramentas que podem ajudar as pessoas, mas não é fácil. Infelizmente não é muito fácil. Se calhar cabe a nós pessoas que tentam partilhar conteúdo com base em evidência, se calhar cabe também a essas pessoas partilharem informação de forma um pouco mais sexy, para que as pessoas fiquem um pouco mais, para que seja mais apelativo. Porque um segredo de que as pessoas mais famosas, se calhar, um segredo para o seu sucesso é o facto de partilharem informação de forma super simples, de forma super sexy, que as pessoas, é algo rápido, algo que as pessoas consomem e percebem automaticamente. Normalmente são explicações demasiado simplistas, o que acaba por ser errado sobre as coisas, enquanto que, se vamos a falar sobre algo baseado em evidência, mas é super científico, com palavras caras, em que a pessoa se perde depois das primeiras 2 linhas, a pessoa não vai seguir, não vai continuar a olhar para aquele trabalho. Portanto, se calhar, num contexto de redes sociais, se calhar as pessoas que tentam lutar por uma partilha de informação baseada em evidência, devem também tentar dar um spin no seu conteúdo para que seja um pouco mais apelativo. Por exemplo, partilha de memes. Obrigado. E já agora agradeço já o trabalho que tu estás a fazer nas redes sociais, porque para além de dares boa informação com evidência, tu também tentas dar ferramentas para as pessoas tentarem ainda distinguir o que é bom e o que é mau. Eu acho que isso tens feito um trabalho excelente. Muito obrigado. E já agora, para terminar o podcast, diz-nos qual é o teu top 3 de mitos e pronto, e a explicação desses 3 mitos. 3 mitos. Na área da perda de peso. Sim, exatamente. Então, um dos meus mitos preferidos é a presença de um metabolismo lento ou estragado. Provavelmente esse será aquilo que eu gosto mais, é aquilo que eu gosto mais de desconstruir, porque está muito na base de um projeto de doutoramento, sempre o que é que acontece numa fase de perda de peso, adaptações que acontecem por aí fora. E é de facto um dos argumentos mais comuns que as pessoas utilizam para tentar justificar o facto de não estarem a ter resultados, é dizerem que têm um metabolismo lento, ou um metabolismo está estragado, algo desse género. E a verdade é que não é assim tão verdade quanto isso. Se existem pessoas que têm uma taxa metabólica de repouso um pouco mais baixa do que outras. Sim, é verdade. Isto vai depender sobretudo da composição corporal das pessoas. Já foram comparadas por múltiplas vezes a taxa metabólica de repouso de pessoas com obesidade ou pessoas normoponderais, digamos assim, e quando é corrigido pela quantidade de massa gorda e massa isenta de gordura da pessoa, não há diferenças entre grupos. Portanto, isto para as várias componentes do despende energético, efeito térmico dos alimentos, gasto durante a atividade física, quando é corrigido pela composição corporal, as diferenças são, basicamente, não existem, não estão presentes. Portanto, esse conceito de metabolismo lento, que a pessoa em repouso, por exemplo, gasta menos energia do que uma outra pessoa, não me parece que exista, especialmente se lá está, existe essa correção pela composição corporal e especialmente se a correção for feita por todas as componentes da massa isenta de gordura. Porque a nossa massa isenta de gordura não é um tecido uniforme, não é apenas massa magra, temos músculo esquelético, temos o nosso coração, temos o nosso fígado, rins, cérebro, e cada um destes tecidos tem um ritmo metabólico muito específico. Por exemplo, o músculo esquelético em repouso gasta cerca de 12 a 13 calorias por quilo. Se olharmos para o cérebro, são cerca de 240 calorias. Se olharmos para os rins e o cérebro, cerca de 400 calorias. Portanto, por quilo, em repouso, vemos que diferentes
partes da nossa massa de gordura podem contribuir de forma diferente para o nosso dispêndio energético. E se nós compararmos a taxa metabólica de repouso entre sexos, entre etnias, por exemplo, julgava-se que a população mais africana, penso eu, tinha uma taxa metabólica de repouso inferior a nós europeus, por exemplo, e quando fizeram uma avaliação específica da composição corporal, olhando para todos os tecidos da massa exata de gordura, observaram que as diferenças eram totalmente explicadas por essas diferenças. Portanto, não havia um metabolismo mais lento, era apenas uma insuficiente avaliação da composição corporal. Portanto, o metabolismo lento não existe, digamos assim. A pessoa pode ser mais sedentária e por si só o dispêndio vai ser um pouco mais baixo, acontece. Existe também uma coisa muito importante que pode ter a ver sobretudo com a parte genética. A genética pode influenciar um pouco também a taxa metabólica de repouso, embora não tenha um impacto muito elevado. Mas existe um conceito de fenótipos, basicamente temos que caracterizar um grupo de pessoas de acordo com certas respostas que elas têm, por exemplo. E se nós colocarmos um grupo de pessoas com a mesma severidade de déficit, por exemplo, criamos uma restrição de 20% para o peso de pessoas perder peso. As respostas vão ser muito diferentes. Uma pessoa pode perder apenas 2 kg, uma pessoa pode perder 10 kg, e a parte genética pode influenciar em parte isto. E isto tem sido avaliado essencialmente nos últimos 5, 10 anos, penso eu, esta parte dos fenótipos, em que existe um mais eficiente e um mais gastador, em que as pessoas mais eficientes basicamente têm uma maior redução do dispêndio energético em relação ao déficit, portanto, o déficit fica mais curtinho, perdem menos peso, enquanto uma pessoa mais gastadora vai ter uma redução menor, portanto vai ter um déficit maior durante a duração do déficit, vai perder mais peso. Isto pode ter a ver com a parte genética, pode haver influências a nível comportamental, ainda não se sabe ao certo, mas em termos de respostas existe uma grande variabilidade entre pessoas. Mas metabolismo lento, metabolismo estragado, ou seja, a pessoa chegar a um certo valor de calorias e não perder mais, uma pessoa comer 500 calorias por dia, a pessoa não vai parar de perder peso. Não vai. Isto não acontece. A pessoa simplesmente ou não está a ser paciente o suficiente, portanto foi apenas durante 2, 3 dias, ou mesmo uma semana, e se quer criar tanto stress que está a reter líquidos e não perdeu de facto peso, mas está a perder tecido corporal, está a perder massa gorda de certeza, ou então simplesmente não está a monitorizar como deve ser. Muitas vezes as pessoas acham que estão a consumir muito poucas calorias, quando na verdade estão a consumir o dobro ou o triplo, e a mexerem-se menos do que aquilo que elas acham. Portanto, há muitos problemas no que toca a reportar aquilo que se consome. Isto para concluir que metabolismo lento provavelmente não existe, metabolismo estragado não existe. Existem adaptações metabólicas, reduções ao nível das hormonas tiroideias, leptina, que podem influenciar o dispêndio energético, podem influenciar a eficiência durante a prática de exercício, por exemplo, mas são adaptações que ocorrem para toda a gente, se quer um pouco mais para umas do que para outras, mas a evidência não parece sugerir que estas adaptações estejam ligadas a uma maior dificuldade em perder e manter peso. Aquilo que parece ser mais determinante é a parte comportamental, não só de hábitos alimentares, como sobretudo a parte da atividade física a longo prazo. Portanto, mito número 1, acho que está fora da lista. Mito número 2, queres mesmo fazer 3, não é? Sim, eu acho que sim. Ok. Sobre perda de peso. Um dos mitos que eu gosto mais, e acho que já falámos sobre isso, que é tenho de fazer cardio para perder peso. Tenho que fazer, essa palavra do tenho, essa obrigatoriedade. Como nós já falámos nesta podcast, o cardio pode ser uma ferramenta excelente, que nos pode ajudar imenso, mas não é algo indispensável. A pessoa pode perder peso à vontade sem fazer cardio. O que significa que a pessoa se calhar tem que ser um pouco mais ativa no seu dia-a-dia, ou tem que reduzir mais ao nível do consumo energético. Mas o cardio não é obrigatório e muitas pessoas continuam a pensar que vou perder peso, muda o chip e é fazer altas repetições no que toca ao treino de força para tonificar e fazer cardio. E a minha opinião é que o melhor treino para ganhar provavelmente é o melhor treino para manter a nossa massa muscular. Portanto, a parte do treino de força não deve ter que alterar assim tanto. Eventualmente, a pessoa se estiver a fazer treinos de alto volume, se calhar não consegue fazê-lo durante uma fase de restrição energética, porque tem menos energia disponível. E a parte do cardio pode auxiliar no que toca a evitar uma redução demasiado acentuada no consumo, mas o cardio não é obrigatório. Terceiro e último mito. Acho que podemos falar de que o açúcar e os hidratos de carbono são os vilões, por um fator muito assustador chamado insulina.
uma hormona que nós produzimos, em que uma das suas funções parece que é promover o armazenamento de gordura. Portanto, a lógica que basicamente existe é que consumimos hidratos de carbono ou açúcar, hidratos de carbono, vai haver um aumento dos níveis de insulina, vamos armazenar gordura, ou seja, ficamos mais gordinhos. Isto de facto não funciona bem assim. O armazenamento de gordura não depende apenas só da insulina, isso é um dos pontos. E já falamos um bocadinho sobre a evidência sobre isso, em que quando duas dietas têm o mesmo conteúdo calórico e proteico, o ratio entre gordura e hidratos de carbono não parece ser assim muito importante. Pelo menos foi o que foi demonstrado na meta-análise que o professor Kevin Hall publicou em 2017, penso eu. E penso até que na meta-análise em si parece haver um ligeiro desvio a favorecer as dietas mais altas de hidratos de carbono. Mas é um desvio tão insignificante que nem vale a pena estar a mencionar. É apenas engraçado que não só não vai para o lado do low carb, como parece ir ligeiramente para o lado do mais alto em hidratos de carbono. Os hidratos de carbono não são o vilão. Uma pessoa pode beneficiar de uma dieta mais baixa de hidratos de carbono, eventualmente uma pessoa com mais resistência à insulina, eventualmente diabetes tipo 2, pode ser uma estratégia, sempre acompanhado de um nutricionista, por exemplo, e faça avaliações regulares. Mas o açúcar ou os hidratos de carbono não são os vilões, não promovem maior ganho de peso, ou maior ganho de massa gorda, se a parte calórica for igual a uma dieta mais alta em hidratos de carbono, mais baixa em hidratos de carbono. Basicamente, se o conteúdo calórico e proteico for igual, não há grandes diferenças. E penso que é isso. Se bem que o açúcar, isto é um ponto que também acho que é importante, embora fisiologicamente falando não nos vai levar a um maior ganho de peso ou menor perda de peso do que uma dieta com menos açúcar, digamos assim, mas com as mesmas calorias e proteína, alimentos com grande palatabilidade, o que significa que são geralmente ricos em açúcar, ricos em gordura, ricos em sódio, basicamente aqueles alimentos que nós comemos um bocadinho e apetece-nos comer o resto do mundo, não é? O açúcar, sendo um desses fatores que aumenta um bocadinho a palatabilidade das refeições, pode levar a um aumento do consumo energético de forma espontânea. Como é algo mais doce, queremos comer mais, e indiretamente pode levar-nos a ganhar peso, porque cria um excedente energético. Mas lá está, isto é uma parte já mais indireta. É o açúcar, é bom, sabe bem, vamos comer mais alimentos ricos em açúcar, geralmente também são ricos em gordura e outras coisas que nós gostamos muito, vai levar a um consumo excessivo em termos energéticos, o que significa que vamos ganhar peso. Mas apenas enquanto nutriente, não é mais, entre aspas, engordante, do que propriamente um alimento com menos açúcar, digamos assim. Portanto, mesmas calorias, mesma proteína, os hidratos de carbono não são o vilão, portanto, meus amigos, não temam. Ok, muito obrigado pela partilha de informação durante esta hora. E já agora, deixa as tuas redes sociais aqui, que eu também vou meter na descrição, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira falar contigo. Portanto, o melhor sítio para me encontrarem provavelmente será no Instagram. Se pesquisarem Nuno M Fit, vão encontrar logo. Também tenho a minha página de Facebook, em que basicamente partilho a mesma informação que partilho no Instagram, facebook.com/NunoMFit também. Se quiserem seguir a minha parte mais científica, podem ir à minha página no ResearchGate. Se pesquisarem Nuno Casanova no ResearchGate, vão encontrar os artigos que publiquei até agora. E basicamente acho que aí vão ser os sítios mais fáceis para me encontrarem. Ok. Mais uma vez, muito obrigado, Nuno, por teres aceito o convite. E se calhar num próximo podcast vemos outra vez. Parece muito bem. Muito obrigado pelo convite e se quiseres que eu volte, cá estarei. Certeza. Muito obrigado.